importante ter as discussões da cidade, mas aí teve até um ponto curioso, Thales, que nossas colegas trouxeram ali no debate, falando sobre como, apesar de Boulos comentar ali que Nunes tem a máquina a favor dele, ele também tem uma máquina poderosa ali, no caso do governo federal, apoiando ele. Então, aí a gente entrando nesse ponto da nacionalização do debate da eleição, né? Por um lado, eu acho que isso foi um pouco a favor e um pouco contra o Boulos, porque ficou parecendo um pouco aqueles políticos antigos que vão pedir ao governo federal que obras e que trabalhem em torno disso. Então ficou um pouco parecendo isso, que ele disse, já me reuni com o Lula e trouxe várias obras para São Paulo, estou me reunindo com o INSS. Quer dizer, ficou um pouco parecendo que ele vai puxar por isso, eu não sei em que medida isso é bom para as pessoas que vivem essas obras, que podem se beneficiar com isso, mas vai ter um problema para ele com o público formador de opinião, que é um público com quem ele ainda está tem dificuldade. Formador de opinião não é uma boa expressão, desculpe, não é uma boa expressão. Já morreram os formadores de opinião. Hoje em dia, antigamente, os ricos eram formadores de opinião, não são mais. Então, com os ricos, ele tem dificuldade. E os ricos veem isso com maus olhos. Mas acho que pode ser. O curioso é que o Boulos e o Nunes vão viver a dor e a delícia de seus padrinhos. O Nunes com o maior problema, porque, de fato, o Boulos acertou ao colocar que o Nunes está amarrado ao Bolsonaro, não tem saída. Ele tem que seguir os passos do Bolsonaro. Se não seguir os passos do Bolsonaro, se não se colocar ligado à imagem do Bolsonaro, coisa que ele não queria, ele perde o apoio do Bolsonaro. Então, ele está com essa amarra completa. O Boulos não. O Boulos está um pouco mais livre, mas os dois são ligados, muito ligados aos seus padrinhos, e os dois têm vantagens e desvantagens com isso. A vantagem do Boulos, do Nunes com o Bolsonaro, traz um eleitorado que ele está atrás, que é o conservador. A desvantagem é que o Bolsonaro está desmilinguindo com denúncias de corrupção, etc., e o Nunes não pode falar nada, nada. Vai ter que ficar quietinho, pisar em ovos nesse ponto. Já o Boulos, a desvantagem de estar ao lado do Lula é exatamente os antipetistas que não gostam do PT, não gostam do Lula, que não votaram no PT, e aqueles mais arraigados que não pretendem votar no PT de jeito nenhum e que ainda é um contingente grande. Mas a vantagem é que, especialmente em São Paulo, a esquerda tem, historicamente, uma situação bem melhor do que no resto do Estado. Então, ambos têm a dor e a delícia dos seus padrinhos, mas o Boulos, pelo que eu vi na entrevista, está mais preparado e tem mais armas para usar contra o Nunes, nesse caso, do que vice-versa. Citando, inclusive, Saiu essa bem, hein, questão. Natália? Saiu uma Por pesquisa favor. recente, né, para que as pessoas tenham uma ideia, uma pesquisa recente do Datafolha, que indicou que o Bolsonaro ele afasta mais eleitores do que o Lula em São Paulo, né? O Bolsonaro, 65% dos entrevistados pelo Datafolha disseram que não votariam de jeito nenhum num candidato apoiado pelo Bolsonaro. Em relação ao Lula, essa rejeição é de 45%. 45% dizem que não votariam de jeito nenhum. E há uma diferença que favorece também o Boulos, é que quem quer seguir a orientação do Lula sabe que o candidato dele é o Boulos, em São Paulo, né? E aí o apoio do Lula leva alguma coisa em torno de 23% dos votos dos eleitores de São Paulo para o Guilherme Boulos. E em relação ao Bolsonaro, de acordo com o Datafolha, 40% do eleitorado nem sabe quem é o candidato do Bolsonaro. Um pedaço acha que é o Ricardo Nunes, outro pedaço acha que é o Pablo Marçal. Então há nessa briga entre padrinhos, o Boulos
leva vantagem. Primeiro, porque a rejeição do Lula é menor do que a rejeição atribuída ao Bolsonaro em São Paulo. Segundo, porque quem quer seguir a orientação do Lula sabe que o candidato em São Paulo, do presidente da República, é o Guilherme Boulos. E quem quer seguir a orientação do Bolsonaro ainda tem dúvidas em relação a qual é o candidato preferido do Bolsonaro em São Paulo. Ele está mais pulverizado. Diga. Com um argumento a mais que o Boulos já apresentou agora nessa sabatina, que foi, olha, imagina se o ex-prefeito Covas fosse ligado ao Bolsonaro, o que ocorreria na pandemia aqui em São Paulo. Isso é um argumento fortíssimo nesse momento, porque o Nunes, ligado ao Bolsonaro e amarrado ao Bolsonaro como está, não poderia ter o desempenho que o Covas teve no combate à pandemia em São Paulo. Não, eu tinha notado justamente essa fala aqui, porque é isso, né? Um exemplo da gente entender como o reflexo nacional traz aqui para a cidade também, como está tudo amarrado de certa forma.